Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela vai ser sobre a cavidade oral, tá? Mais especificamente aí sobre a boca, ok? Esta aula sobre a boca, ou cavidade oral, nós vamos trabalhar ela em 4 partes. Então a primeira parte, que é essa aqui agora, nós vamos trabalhar a histologia da cavidade oral, onde nós vamos entender então como que é formada, histologicamente, qual é o tipo de tecido que nós temos aí na cavidade oral. E nós vamos ver aí nesta nossa primeira aula de histologia da cavidade oral, que nós temos 3 tipos de mucosas aí na cavidade oral, sendo a mastigatória, sendo a de revestimento, que é não mastigatória, e sendo a especializada, que está especificamente na língua. Depois, a parte 2, nós vamos trabalhar então as divisões da boca e também as estruturas presentes aí na boca, na cavidade oral. A parte 3, nós iremos trabalhar especificamente as glândulas salivares maiores, tá? Então, glândula parótida, submandibular, sublingual, enfocando aí os seus ductos, por onde passam então os seus ductos, aonde esses ductos se abrem, ok? E depois na parte 4 nós vamos trabalhar especificamente com os dentes. Nós vamos estudar tanto a parte da histologia quanto da anatomia dos dentes. Então nessa aula, parte 4, nós vamos entender qual a numeração que os dentes recebem, qual a disposição dos dentes, como que os dentes são nomeados, como que eles são fixados aí nos alvéolos, tanto da maxila quanto da mandíbula, tá? E também vamos entender aí a parte da histologia dos dentes, ok? Então, espero que vocês gostem dessa videoaula de hoje e da sequência, então, nessas 4 aulas sobre a boca especificamente, ok? Então, desejo a todos ótimos estudos e vamos aí começar, então, esta videoaula sobre histologia da cavidade oral. Bom, quando nós começamos a analisar então a parte histológica da cavidade oral, nós temos que entender que ela vai ser revestida pela mucosa, Então, o que seria a mucosa? A mucosa é um tecido, que vai revestir todas as cavidades úmidas. Então, nós não temos a mucosa somente na cavidade oral. Nós temos na cavidade oral, na cavidade nasal, na faringe, que pertence, tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório. E depois nós vamos ter aí mucosas em todos os órgãos internos do nosso corpo, tá certo? Então a mucosa nós sabemos aí que é um tecido que vai revestir as cavidades úmidas. A mucosa então ela vai ter funções de proteção mecânica, então ela vai servir como uma barreira de defesa a agentes agressores, tanto mecanicamente quanto biologicamente. Ela vai ter também uma função sensorial, porque ela possui receptores específicos que vão captar estímulos térmicos, mecânicos, que é de tato, de dor, tá? E ela vai ser variável de região para região, tá? Ela é muito mais alta nos lábios e na língua do que no restante aí da cavidade oral. E também ela vai ter uma função de secreção, tá? Então é na mucosa que vai se abrir então os ductos salivares, tanto das glândulas maiores, as glândulas salivares maiores, quanto das glândulas salivares menores. Além disso, nós vamos ver ao longo desta aula que a mucosa apresenta então células que são especializadas em secretar um muco. Então nós vamos ver que o muco ele é uma substância aquosa meio espessa, comparando aí com outros líquidos corporais, que tem a função de dissolver aí, os alimentos, de fazer também uma proteção da cavidade oral, tá certo? E aí, como eu estava falando, nós temos histologicamente 3 tipos de mucosas na boca. Nós temos a mucosa mastigatória, que está especificamente localizada na gengiva e no palato, principalmente no palato duro, tá? Nós temos uma mucosa não mastigatória, que ela tem uma função somente de revestimento, que daí vai estar distribuído nas bochechas, nos lábios,
inferiormente na língua, tá? E depois nós vamos ter a mucosa especializada, que está especificamente na língua. Bom, quando nós analisamos então o epitélio da mucosa, nós temos que entender que a mucosa, ela é o tecido que reveste a cavidade oral, tá? Só que a mucosa, ela vai ser formada, né, por uma camada mais superficial, que é o epitélio. Abaixo do epitélio nós vamos ter a lâmina própria, que vai apresentar aí tanto a submucosa como também uma camada muscular, tá certo? Então, isso tudo é a mucosa. Então, a mucosa, ela vai ser formada pelo epitélio, e abaixo do epitélio nós vamos ter ali, né, a lâmina própria, que vai apresentar então a submucosa e uma camada muscular. Quando nós analisamos então o epitélio da mucosa oral, nós podemos ter, né, como nós já vimos no slide anterior, nós temos uma mucosa de revestimento que ela é caracterizada como não queratinizada. Ela é somente de revestimento, então ela não precisa ter a camada granulosa e nem a camada córnea, que é mais evidente e mais presente num epitélio queratinizado. Tá? Então, de uma maneira geral, nós vamos ter a camada basal, que ela vai ser formada por 1 a 3 camadas de células, que vai apresentar então um formato colunar ou cúbico, vai apresentar bastante luminina, ou seja, né, é um tipo de célula, né, que apresenta-se aí, que garante então uma certa resistência, né, para esse epitélio. Vai apresentar também colágeno do tipo 4 e do tipo 7, e ela vai ter uma atividade mitótica. Então, a camada basal, ela tem uma função de originar novas células epiteliais que vão substituindo as células mais superficiais que vão morrendo, né, que vão se perdendo aí ao longo do tempo. Tudo bem? Acima da camada basal nós vamos ter a camada espinhosa, que ela é formada de 3 a 8 camadas de células mais arredondadas, né? E vai apresentar alguns prolongamentos que são parecidos com espinhos, por isso que é chamada então de camada espinhosa. Essas células da camada espinhosa, elas têm uma função de se diferenciar em queratinócitos, que são células que produzem queratina, garantindo aí então a proteção, né, do epitélio. Depois nós vamos ter a camada granulosa, que é formada de 3 a 6 camadas de células achatadas. Elas vão apresentar grânulos de queratina e elas têm a função de garantir uma impermeabilidade do epitélio, ok? E depois, por último, nós vamos ter a camada córnea, que é a camada queratinizada. Lembrando que esta camada córnea e granulosa, ela vai estar presente no epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, ou seja, somente ali nas gengivas e no palato duro. Nos outros tipos de epitélio, que estão localizados no lábio interior, no lábio interno, inferiormente à língua, nas bochechas, né? Então nós não vamos ter um epitélio com essa camada granulosa e córnea. Ela só vai apresentar uma camada basal, espinhosa e superficial, como nós vamos ver mais à frente, tá? Então esta camada córnea, pessoal, ela vai estar presente no epitélio queratinizado. Então ela vai apresentar muita queratina, tá? E aí nós podemos ter assim a ortoqueratina, que é quando nós temos células achatadas, anucleadas, sem núcleos, tá? E a paraqueratinizada, quando nós temos células nucleadas, ainda com núcleos presentes nesta última camada, essa camada mais superficial, que é a córnea, ok? Nós temos alguns outros tipos de células no epitélio, né? Como, por exemplo, os queratinócitos, que produzem, então, a queratina, tá? Elas vão se formando e se diferenciando ao longo das camadas, começando, então, na granulosa e terminando a sua diferenciação na camada córnea. E nessa camada córnea, então, vai ocorrer o quê? A queratinização, que é quando nós temos a morte das células de queratina, né, ou dos queratinócitos, formando então as descamações. Então todo epitélio ele vai descamar, por quê? Porque essas células queratinócitos vão sofrer apoptose
que é um tipo de morte natural programada aí dessas células, ok? Então elas vão produzir o que? A queratina, garantindo então uma maior proteção, né, uma maior impermeabilidade aí para o tecido epitelial, tá? Lembrando que essas queratinas, né, os queratinócitos, estão mais presentes aí nos epitélios que sofrem abrasão, que sofrem atrito. É por isso que na cavidade oral nós temos ela nas gengivas, que é onde entra muito em contato, né, com alimentos, né, através do processo da mastigação, e também no palato duro. Vai apresentar também os melanócitos, que estão mais aí na camada basal, que formam pigmentos de melanina, tá? Estando em maior número na gengiva e na mucosa alveolar. Tudo bem? Nós temos as células de Langerhans, que servem aí como uma célula de defesa, porque ela vai apresentar bastante linfócitos do tipo T, que vai garantir uma resposta imunológica. Elas são originadas da medula óssea, elas estão presentes na camada mais superior do epitélio e são mais numerosas, então, na língua e no assoalho bucal. Ok? E depois nós vamos ter as células de Merkel, que têm uma função mais sensitiva, captando o tato e pressão mecânica, tá? Estando mais presentes aí na camada basal, tá certo, pessoal? Então aqui nós vimos o tipo de epitélio que nós podemos ter na mucosa oral, lembrando que as 4 camadas do epitélio nós vamos ter no epitélio queratinizado, que é aonde nós vamos ter ali na gengiva e no palato duro. Quando nós temos no restante da cavidade bucal, né, nós vamos ter um epitélio não queratinizado, que nós não vamos ter a camada granulosa e nem a camada córnea, e sim somente uma camada superficial, que vai apresentar sim uma leve, pequena quantidade aí de queratina, mas muito, muito pequena. Ok? Então aqui nós vimos também as células que estão presentes no epitélio, tudo bem? E abaixo do epitélio nós vamos ter a lâmina própria. O que seria essa lâmina própria? Ela é um tecido conjuntivo, tá? Ela vai apresentar tanto a submucosa quanto a camada muscular. E nessa lâmina própria nós temos uma quantidade bem considerável aí de colágeno, né, que dá a resistência ao tecido, a elastina, que vai garantir a elasticidade do tecido, fibroblastos, mastócitos e macrófagos, que são células de defesa, vasos sanguíneos, que garantem então a nutrição tanto da lâmina própria como também do próprio epitélio, tá? Lembrando que no epitélio nós não temos vasos sanguíneos. Ah, professor, mas como que essas células do epitélio são nutridas? Esses vasos sanguíneos que estão na lâmina própria passam então os seus nutrientes e o plasma através do plasma sanguíneo, que nós vamos ter os nutrientes e também a água, né, necessária para as células do epitélio, através de difusão e osmose. Tá? Então, essas substâncias aí vão passando, elas saem desses vasos sanguíneos da lâmina própria e vão passando de célula para célula lá no epitélio, ok? Além dos vasos sanguíneos, nós vamos ter nervos que garantem então a parte da sensibilidade, né, da inervação sensitiva dessa mucosa, e também vasos linfáticos que garantem então a drenagem linfática. Ok? A lâmina própria ela vai ter uma porção papilar que está em contato com o epitélio, apresentando então papilas dérmicas que fazem aí uma aderência muito forte do tecido conjuntivo, ou seja, da submucosa com o epitélio. Tá? Então essas papilas dérmicas aqui fazem como se fosse uma união, elas adentram aí, né, ao epitélio, formando então uma aderência bem forte aí para que os tecidos não se separem. E depois nós temos uma porção reticular que vai estar abaixo das papilas dérmicas, onde nós vamos ter bastante fibras reticulares, né? Onde nós vamos ter bastantes aí fibroblastos, elastina e o colágeno, ok? A submucosa, então, ela está presente na lâmina própria, ela também é um tecido conjuntivo que vai apresentar o quê? Um tecido adiposo, ou seja, gordura, vai apresentar glândulas salivares menores, né?
nós vamos ter vasos sanguíneos de maior e menores calibres, fibras nervosas, fibras musculares, e ela se adere à mucosa no tecido adjacente, ou seja, ela tem uma aderência muito forte aí com o tecido, tanto superior, que é o epitélio, quanto inferior, que vai apresentar aí o tecido muscular e o tecido ósseo, tá? Então aqui nós vamos começar com o primeiro tipo de mucosa, né, que é a mucosa mastigatória. Lembrando que eu já comentei com vocês que nós temos a mucosa mastigatória, a não mastigatória, que é de revestimento, e a especializada, que está na língua, ok? Então a mucosa mastigatória, ela está especificamente na gengiva e no palato duro, ela está firmemente ligada ao osso, né? Então aderindo-se ao osso, né? Ela vai apresentar um epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, né? Formado aí pelas 4 camadas que eu já mostrei lá no início, a camada de célula basal, célula espinhosa, e depois a camada granulosa e a córnea, tá? Ela vai ser igual ao epitélio da pele, exceto pela falta da camada lúcida, que no epitélio da pele vai apresentar mais uma camada, que é a camada lúcida, tá? Esse epitélio, né, como já foi falado, ele pode ser paraqueratinizado e não queratinizado. Porque o que acontece? Na gengiva ele vai ser queratinizado, tá? O não queratinizado nós podemos ter aí em algumas partes da gengiva também, mais distantes aí dos alvéolos, ok? Que aí nós podemos ter então ela não queratinizada. A queratinizada vai estar nas gengivas mais próximas aí aos alvéolos, ok? As células da camada córnea conservam então os seus núcleos, ok? Então elas são nucleadas, sendo então chamadas de paraqueratinizadas, tá certo? Vai apresentar um tecido conjuntivo, né? Que é a camada papilar e reticular. Ok? Então essa camada papilar vai apresentar vasos sanguíneos, aqui como nós podemos observar, né? E também fibras nervosas, né? Nós vamos ter as terminações nervosas do epitélio, onde nós vamos ter corpúsculos de Messner, de Merkel, tá? Que vão captar o tato, pressão aí, né? Mecânica. E depois nós vamos ter a submucosa, né, onde nós vamos ter o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, que é na porção mais anterior do palato duro, e glândulas, né, que é na porção mais posterior do palato duro. Ele vai apresentar um colágeno mais espesso, porque justamente é uma mucosa mastigatória, então ela vai ter muito mais colágeno do que outras partes aí. E além de apresentar então vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos. Então, esta imagem aqui representa a mucosa mastigatória, né? Nós temos o osso aqui, por exemplo, do palato duro e do alvéolo, né? Dos alvéolos dentais. Nós vamos ter aqui a lâmina própria, que é formada tanto por uma camada muscular, né? Quanto também pela submucosa, tá? Onde nós vamos ter os vasos sanguíneos, os nervos e os vasos linfáticos. E aí nós vamos ter o epitélio formado então pelas 4 camadas. A basal, que tem a função mitótica de originar novas células aí para o epitélio. A espinhosa, a granulosa, que já começa então a produzir glândulos de queratina. E a camada córnea, que nós já temos então a camada queratinizada. Tudo bem? A mucosa de revestimento, então, ela é uma mucosa não queratinizada, tá? E vai estar presente nos lábios, nas bochechas, nos alvéolos, né, em umas partes do alvéolo, no assoalho da boca e na superfície inferior da língua e também no palato mole, tá? Aquele palato que fica posterior ao palato duro, onde nós vamos ter uma camada, o palato mole, formado basicamente por músculos, e também a úvula, né? Ela vai ser uma mucosa mais elástica. Ela é formada por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado e também queratinizado. Ué, professor, mas como assim? Ela é não queratinizada.
Porém, o lábio, os nossos lábios, eles apresentam uma parte de transição. Por quê? O nosso lábio mais externo, que é aquela parte mais avermelhada, onde as mulheres, né, costumam passar aí o batom, ela é queratinizada. E conforme ela vai interiorizando-se, né, ou seja, fazendo aquela curva e indo em direção então às gengivas, né, ela já é um epitélio não queratinizado, que é o lábio interno. Ok? E nesse lábio interno é onde ela vai apresentar somente a camada basal, a camada espinhosa e uma camada superficial, como nós estamos vendo aqui, ó. Basal, intermédia, que é a espinhosa, e a camada superficial, tá? Aonde nós não teremos aí a queratina, tudo bem? Vai apresentar as células queratinócitas, mas, porém, todavia, contudo, essas células não produzem, no caso da não queratinizada, não vai apresentar o queratinócito. Esse queratinócito ele vai estar presente somente nos lábios externos, tá? Mas nós vamos ter o melanócito, as de Merkel e as de Langerhans, tá? Langerhans fazem defesa imunológica e as de Merkel captam tato e pressão, tudo bem? Depois nós vamos ter a lâmina própria, que vai ser formado aí, né, vai ter as papilas dérmicas, vai estar entre o epitélio e a derme, né? A lâmina própria. Nós vamos ter também, né, nessa lâmina própria, fibras nervosas, terminações nervosas, né, corpúsculos de Meissner. Nós vamos ter abaixo aí uma submucosa muito mais desenvolvida, né, muito mais evidente, que não está presente na superfície inferior da língua. Então, na superfície inferior da língua não temos a submucosa. A submucosa nós só vamos ter aonde? Nos lábios, bochechas, no assoalho da boca, no palato mole e nos alvéolos. Na superfície inferior da língua nós não temos a submucosa. Nessa submucosa nós vamos ter fibras de colágeno e elastina, né? Principalmente nos lábios e nas bochechas em maior quantidade. Vamos ter aí glândulas salivares labiais, linguais e também bucais, que estão aí nas bochechas, e é onde nós vamos ter vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, tá? Então aqui uma imagem mostrando então a mucosa de revestimento. E depois agora nós temos a mucosa especializada, que está na língua, tá? Então essa mucosa especializada, por quê? Porque ela vai apresentar aí algumas especificações, né? Algumas características diferentes das mucosas mastigatória e de revestimento, tá? A língua, então, ela vai apresentar uma porção oral, que é a porção mais anterior da língua, né? Anterior ao V lingual e ao sulco terminal, que corresponde aos 2/3 anteriores da língua. E uma porção faríngica, que corresponde ao terço posterior da língua, né? Fica posterior aí ao V lingual e ao sulco terminal. Tá? Nessa porção faríngica nós vamos ter as tonsilas linguais, que são nódulos linfáticos. Essa mucosa especializada, ela vai ser igual à mucosa de revestimento, tá? E a submucosa, ela não é tão distinta como na mucosa de revestimento, tá? Então, nessa imagem aqui, nós conseguimos observar o que? Nós conseguimos observar as papilas da mucosa dorsal, tá? Porque aqui nós temos a língua. Então, aqui nós vamos ter a mucosa, a face dorsal, né? Aquela parte onde ocorrem, então, as escovações, tá? E aqui a face inferior, tá? A face inferior, aqui a mucosa inferior da língua, ok? Que não apresenta, então, a submucosa. Nós vamos ter também a camada muscular, né? Porque lembrando que a língua, ela é um órgão muscular, né? Formada por bastante músculos, que nós vamos ver aí na parte 2 desta videoaula de boca, tá? Bom, quando nós observamos então as papilas gustativas, nós temos 4 tipos de papilas. Nós temos a fungiforme, as circunvaladas, que são mais circulares, as filiformes, que são mais pontudas, e as foliáceas, que parecem folhas.
tá? Então vamos começar observando primeiro aqui as papilas filiformes, tá? Elas são as mais numerosas, ok? Então aqui nós temos as papilas filiformes porque elas parecem filetes, tá? Ela vai apresentar um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, tá? Por que queratinizado? Porque nós temos que ter bastante queratina. A língua, ela é uma estrutura que ela tem muito contato, né, com atrito, né? Ela gera muito atrito. Então eu tenho que ter aqui queratinizado, tá? A ponta fina é voltada mais para a parte posterior da língua, tá? E ela está em maior número nos 2/3 anteriores da língua, tá? Ou seja, ela fica na parte oral da língua e não na parte faríngica da língua, tá? E outra coisa, essas papilas filiformes, elas não têm botões gustativos, ou seja, não captam o gosto. Tá? Ela é uma papila, ela é uma elevação da mucosa dorsal da língua, porém ela não tem função gustativa, tá certo? Somente as outras papilas têm, as filiformes, as fungiformes, as foliáceas e as circunvaladas, que vão apresentar botões gustativos, captando então a gustação. Essa não tem função gustativa. Tá? Então aqui nós estamos vendo aqui o epitélio pavimentoso estratificado, a submucosa, né, que é o número 2 aqui, a número 4 é a muscular e a número 3, né, muscular, e a número 4 aqui bem transparente nós vamos ter a queratina, né? Vejam como apresenta muita queratina, né, nessa parte anterior aí dos 2/3 anteriores da língua, ok? Por quê? Porque é onde a língua apresenta-se em maior contato com alimentos, com a escovação, né? Então, por isso que nós vamos ter bastante queratina aí, tá certo? Depois nós vamos ter a papila fungiforme, vejam que ela já é, né, um formato mais diferente, né? Ela vai ser mais arredondada. Aqui nós estamos observando ela num corte transverso, mas se nós observarmos numa vista superior, ela vai ser circular, tá? Então ela vai apresentar uma forma de cogumelo, estando no dorso da língua. Ela é bastante espalhada e isolada entre as papilas filiformes, então elas ficam entre as filiformes. Elas são visíveis a olho nu e apresentam uma cor um pouco mais avermelhada. Apresentam botões gustativos, que é onde capta-se então o gosto. E ocorre também um processo aí chamado desautonomia familiar, que é quando essas papilas não apresentam botão gustativo, tá? E aí automaticamente a pessoa não sente o paladar, tudo bem? Então, fungiforme. Então aqui nós estamos vendo a mucosa, que é queratinizada, tá? Estratificado, pavimentoso, queratinizado. Logo abaixo nós estamos vendo a submucosa e depois nós temos aí a camada muscular estriado esquelético, né? Então esse músculo da língua é estriado esquelético. Por quê? Ele é um tipo de músculo que nós controlamos, né? Então nós temos o controle sobre esse músculo aqui. Nós podemos comandar os músculos da língua, ok? Por isso que ele é classificado como estriado esquelético, tudo bem? Então, essas aqui são as papilas fungiformes, tá? Fungiformes, né? Parecendo, então, fungos aí, né? Cogumelos, tudo bem? Depois nós temos as circunvaladas, que são mais arredondadas, né? São grandes e arredondadas. Elas são dispostas entre 7 a 9 papilas circunvaladas. Existe então uma variação anatômica aí, dependendo da língua que se observa. E elas estão dispostas numa estrutura da língua chamada V lingual, que fica anterior ao sulco terminal, tá? Então elas são dispostas em formato de V, tá? Em formato de V. Ok? Então aqui nós estamos vendo aqui a mucosa, a submucosa, apresenta-se glândulas, né, que são glândulas de von Ebner, né, que são as glândulas linguais, ok? Apresentam então os botões gustativos, né, então também captam aí o gosto, e aqui nós temos o sulco, né, um sulco circunvalador. Ok? Então, essas circunvaladas são aquelas que são mais arredondadas quando se observa numa vista
superior, tá? Só para dar uma pequena corrigida aqui, eu falei da fungiforme, né? Aqui nós estamos vendo uma vista numa secção longitudinal, certo? E eu falei que essas aqui, quando a gente observa superiormente, elas são arredondadas, não são as fungiformes que são arredondadas, são as circunvaladas que são arredondadas, tá? Então, só corrigindo aí, as fungiformes têm um aspecto de cogumelo e as circunvaladas, sim, é que tem um aspecto mais arredondado, mais circular. Tudo bem? Então, essas aqui, elas estão dispostas aqui no V lingual, né? Ou seja, nós temos os 2/3 anteriores da língua. Quando chega ali no sulco terminal, nós vamos ter essas papilas. Então, nós observamos que as filiformes, que são as mais pontiagudas, elas estão na parte anterior da língua, dos 2/3 anteriores da língua, e elas não captam o gosto, porque não têm botões gustativos, porém apresentam bastante queratina. As fungiformes já têm os botões gustativos, também estão aí na parte anterior da língua. Por quê? Porque elas ficam espalhadas entre as papilas filiformes, então elas estão nos 2/3 anteriores da língua, tá? São visíveis a olho nu, numa cor avermelhada, ok? Depois nós temos as circunvaladas, que ficam dispostas no V lingual, que fica ali próximo ao sulco terminal, né? Quando termina-se então os 2/3 anteriores da língua. E depois nós vamos ter, né, na parte posterior, né, nós não vamos ter muitas papilas aí, né, na parte posterior, sendo que as papilas circunvaladas terminam aí nos 2/3 anteriores da língua, tá? E depois nós vamos ver que nós temos as foliadas, né, que ficam nas laterais da língua, tá? Mas isso nós vamos ver na próxima videoaula da parte 2. Bom, quando a gente fala de botões gustativos, então, esses botões gustativos apresentam uma forma oval. Na verdade, ele é um poro, né? Ele é uma abertura num formato oval, que ficam presentes, então, nas papilas fungiformes, circunvaladas e também nas foliadas. Além disso, ficam também na mucosa da faringe, lá na epiglote, ok? Existem 3 tipos de células, né? Células de sustentação e sensorial, que vão enviar microvilosidades para os poros gustativos. Células basais, que são periféricas ao botão gustativo, tá? Então aqui nós podemos observar então um corpúsculo gustativo, né? Então isso aqui é um botão gustativo com a sua abertura aqui, que é o poro, né, gustativo. Ok, pessoal? Então aqui nós chegamos ao fim desta videoaula sobre histologia da cavidade oral, onde nós abordamos aí tanto a mucosa mastigatória, que ela vai ter mais aí, né, camada de queratina, a não queratinizada, né, que é de revestimento, que apresenta-se, né, exceto lá no lábio, que vai ter uma transição. O lábio mais externo é queratinizado e o lábio mais interno é não queratinizado, né? E depois nós vimos aí a especializada, que é da língua, né? Onde nós vamos ter as papilas, né, da língua. Então nós vamos ter a filiforme, que não apresenta botões gustativos. Depois nós temos a circunvalada, a fungiforme, né, que aí sim apresentam então os botões gustativos, e vimos aí o que são os botões gustativos, ok? Então esta videoaula ela é bem básica, ela é bem tranquila, né, onde nós trabalhamos aí a parte da histologia da cavidade bucal, para que vocês tenham uma noção, para que vocês tenham um entendimento sobre como é a mucosa da nossa boca, né? Tanto da língua quanto das bochechas, né? Lábios, do palato duro, das gengivas, né, que estão mais próximas aí dos alvéolos, né, aonde nós temos mais queratina, onde nós não temos queratina, aonde nós temos mais submucosa, onde não temos tanta submucosa, né? Lembrando que em algumas partes, né, da mucosa oral, nós vamos ter uma mucosa mais especializada, mais distinta, aonde nós vamos ter mais aí vasos sanguíneos, e que em procedimentos odontológicos ocorre então um maior edema, né,
Então, quando você faz uma incisão, quando você faz alguma extração dentária, quando você faz algum procedimento assim, né, você vai ter aí um maior edema, tá? Por você apresentar, então, mais vasos sanguíneos, que vai causar aí uma diapedese, ou seja, a saída do plasma sanguíneo dos vasos sanguíneos para o tecido para poder aí melhorar o processo da inflamação. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e vocês tenham entendido, né, e aprendido aí sobre a histologia da cavidade bucal, da cavidade oral, tá certo? Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço a todos e não deixem aí de assinar, de ativar, né, o sininho do meu canal do YouTube para receber notificações de novos vídeos. Deixem seus comentários nos vídeos que estarei respondendo a todos e desejo a todos aí mais uma vez um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão.